O corpo produz anticorpos contra aquilo que é próprio dele. Então, nesse caso, o corpo estava produzindo anticorpos contra essas células aqui, as células haploides. É um caso de orquídea. E aí, numa doença autoimune, o tratamento que a gente faz é o quê? Imunossupressor, né? Corticoide, uma dose específica lá, para causar imunossupressão. Para causar imunossupressão. E daí, assim, a gente consegue tratar o paciente. Conseguiram entender? Então, basicamente, ela separa a célula que é 2N das células que são N. Justamente para evitar que a célula do sistema imunológico entre em contato com essas daqui e destruam elas. Beleza? Foi? Então, tá bom. Barreira hematotesticular, célula cetônia, célula de Leydig. Beleza. Esframotogônia. Para onde que a gente vai agora? Os testículos. Olha só. Tem um mecanismo que tem que ser acionado para que os testículos eles desçam para a bolsa escrotal. Isso é chamado de descida testicular. Para a gente entender como que acontece a descida testicular, a gente tem que voltar lá na embriologia. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui desse desenvolvimento de algumas doenças que podem acometer o indivíduo. Então é o seguinte, ó. Isso no período fetal. Então vamos voltar lá no período fetal. No feto. No feto. O que a gente tem? Antes da diferenciação sexual. Então, antes da diferenciação sexual. Qual que é a situação no feto? O feto ele vai ter gônadas já formadas lá nele, só que são gônadas que ainda não sabem se são testículo ou ovário. Essas gônadas aqui são chamadas de gônadas bipotenciais. E pode se diferenciar tanto em ovário quanto em testículo. Depende do quê? Da influência hormonal. Então, gônadas bipotenciais. Além das gônadas bipotenciais, o que a gente vai ter? Ductos de Wolff e ductos de Miller. Ductos de Wolff em azul e ductos de Miller em rosa. Então, isso aqui são todas estruturas indiferenciadas. Tá? Estruturas indiferenciadas. Os ductos de Miller, se eles forem induzidos a se desenvolver, eles vão dar origem a partes do sistema reprodutor feminino. Quais partes são essas? Tuba uterina, útero e porção anterior do canal vaginal. Se o ducto de Miller se desenvolve. E os ductos de Wolff? Os ductos de Wolff, eles vão se desenvolver em ductos deferentes. Ductos deferentes. Epidídimo. E epidídimo. É isso. Ductos deferentes e epidídimo. Mas como eu falei para vocês, a diferenciação dos ductos de Wolff ou dos ductos de Miller depende da exposição aos hormônios. Então aí agora a gente vai falar do momento da diferenciação sexual. Então, na diferenciação sexual. É tubo ali, entendeu? Tuba uterina. Na diferenciação sexual. O que vai
vai acontecer? Qual que é a diferença que a gente tem em relação aos cromossomos entre machos e fêmeas? Y e X. Isso. Mas qual que é o que é diferente? X. O Y. O X está presente tanto no homem quanto na mulher. E o Y só está presente no homem. Talvez que faz perto. Então, se o indivíduo ele carrega o cromossomo Y, a gente sabe que ele vai se diferenciar do indivíduo do sexo masculino se tudo correr bem. Por que que isso acontece? Porque aqui no cromossomo Y, a gente tem um gene que é chamado SRY. Esse gene, ele induz a diferenciação da gônada bipotencial em testículo. O que vai induzir objetivamente? A diferenciação da célula de Sertoli e da célula de Leydig. Gene SRY induz a diferenciação das células de Sertoli e Leydig nos testículos, né? Não precisa colocar. Célula de Sertoli e de Leydig. Depois desse ponto, o que vai acontecer? A célula de Sertoli, ela vai ser induzida a produzir um hormônio e a célula de Leydig outro. Então, a célula de Sertoli vai produzir AMH. E a célula de Leydig vai produzir o hormônio chamado SF1. São hormônios. Então, hormônios que vão ser produzidos por essas células ali. AMH e SF1. O que significa AMH? Anti-Miller. Hormônio antimilleriano. Hormônio antimilleriano. Hormônio antimilleriano é um hormônio que vai induzir a regressão dos ductos de Miller. O que ele causa? Induz a regressão dos ductos de Miller. Olha só, se um indivíduo do sexo masculino está produzindo um hormônio antimilleriano, esse hormônio antimilleriano vai induzir a regressão dos ductos de Miller. Logo, tudo isso que é derivado do ducto de Miller não vai se formar. E aí a gente continua tendo no feto os ductos de Wolff. Beleza? Então, bora continuar. O que vai acontecer? SF1 também vai ser produzido. O que significa SF1? Vocês podem gravar assim só pela sigla, porque a tradução dele não ajuda a explicar a função dele. Eu falei aqui o nome do AMH porque ajuda a entender a função dele. SF1 significa fator semelhante à insulina. E ele não tem função de insulina. Só é um fator que é muito semelhante, molécula estruturalmente semelhante. Daí eu chamar dela um nome assim, tá bom. Mas qual que é a função desse SF1? Ele induz a descida testicular. Então, o SF1 induz a descida testicular. Induz a descida testicular. Por que a gente precisa de um hormônio que induz a descida testicular? Porque essa gônada bipotencial, ela vai se desenvolver lá dentro do feto, né? Então, bracinhos, corpinho. Tá lá. Onde que tá dentro do corpinho do indivíduo essas gônadas bipotenciais? Tá aqui, ó. Dentro da cavidade abdominal. Se for uma fêmea, tudo bem, vai continuar lá dentro. Os ovários são internos, continua lá dentro. Mas se é um macho, a gônada tem que descer para os testículos. Então, é esse processo de descida do testículo para a bolsa escrotal
sofre a influência, ficou bonitinho, né? Sofre a influência desse hormônio SF1. Em alguns animais, o que acontece? Eles não produzem quantidade suficiente de SF1 durante o período fetal e pós-natal. Daí o que vai acontecer? A gônada, ao invés de descer daqui até lá na bolsa escrotal, ela pode ficar parada no meio do caminho. Ao invés dela descer pra cá, ela pode ficar em qualquer ponto ao longo do caminho, inclusive dentro do canal inguinal, que a gente já vai falar. Essa condição de não descida do testículo, a gente dá o nome de criptorquidismo. Criptorquidismo. Então, criptorquidismo, ele pode ser uni ou bilateral. Pode ser intramuscular, pode ser intra... Hã? É. Pode ser... abdominal, pode ser... mais. Mas tem o coração inteiro. Tipo, ao longo do trajeto dele, ele pode parar, né? Então, cavidade abdominal, cavidade pélvica, canal inguinal. Normalmente por aí, assim, que ele vai ficar. Criptorquidismo. Então, Então, assim, os testículos, quando o animal nasce, eles ainda não estão na bolsa escrotal. Esse processo de descida, ele começa ali em torno do segundo, terceiro dia após o nascimento e vai terminar lá no 5º mês, tá? Então, ele demora bastante para acontecer. Se vocês já tiveram um macho filhotinho em casa, de cachorro e gato eu tô falando, tá? Isso é para cachorro e gato. Não sei qual que é o prazo para bovino, equino, vai variar, com certeza, mas eu não sei. Eu já ouvi alguém falando de equino que leva até 1 ano. Eles aguardam até 1 ano para que esse testículo desça. Se não descer, aí eles tentam primeiro um tratamento clínico. Administração de hormônio, testosterona, que também auxilia nessa descida testicular. Se assim não descer, aí 2 coisas têm que ser feitas. Uma que resolve 2. Tem que ser feita a castração desse animal. Tem que ser removido o testículo criptorquida e esse animal não pode ser colocado para reprodução. Porque o criptorquidismo ele tem um fator genético associado que é muito forte. Então, filhos criptorquidas provavelmente vieram de machos criptorquidas. Ou tem nos seus ancestrais algum macho que era criptorquida. Criptorquidismo é a condição em que o testículo permanece na cavidade abdominal. Permanece retido lá na cavidade abdominal. Tudo bem? Deu pra entender tudo isso aí? Daqui a pouco a gente vai falar mais de temperatura e produção de espermatozoides. Piriri, piriri, ductus, desce. Beleza. Tem uma condição que... Vocês já sabem das vacas Free-Martin? A gente está falando aqui, né, de diferenciação sexual e tem vários casos de hermafroditismo que podem acontecer entre as espécies animais. Eu vou falar aqui para vocês um caso de hermafroditismo que é relativamente comum na medicina veterinária, principalmente quem trabalha com ruminantes, mas ainda com bovinos. Então, caso de hermafroditismo. Isso porque a gente está falando de diferenciação sexual. O hermafroditismo ele vai acontecer por um erro durante a diferenciação sexual. Erro durante a diferenciação sexual. O que pode dar errado? Vamos dar o exemplo da vaca Free-Martin. A gente fala Free-Martin, né? Free-Martin. Vocês já ouviram falar dessa vaquinha? Não? Não mesmo? Já? A vaca Free-Martin,
ela é resultado de uma gestação gemelar junto com o macho. Ela é resultado de gestação gemelar. De gêmeos, né? Gemelar. Entre um macho e uma fêmea. Né? Gestação gemelar, porque a gente tem um macho, um filhote é macho e outro filhote é fêmea. O que vai acontecer? Imaginem assim, a gente tem aqui, vamos imaginar uma linha do tempo aqui. Isso aqui é o tempo passando, isso aqui para o macho, isso aqui para a fêmea. E esse tempo está passando o quê? Tempo de gestação. Então vamos imaginar que isso aqui, esse dia 0 aqui, é o dia da fertilização. O dia que o espermatozoide encontrou com o ovócito. Tinham 2 ovócitos lá, 2 espermatozoides fecundaram. E aí, um espermatozoide carregava o cromossomo Y, outro X, e aí deu origem a um macho e uma fêmea. Beleza. Vai começar a gestação desse indivíduo, piriri, até que vai chegar um momento no macho que isso aqui vai acontecer. A diferenciação sexual. Ou seja, o gene SRY vai se expressar aqui nesse momento. E aí vai ocorrer a produção de hormônio antimileriano pela célula de Sertoli e de SF1 pela célula de Leydig. Só que aí qual é o problema aqui? Normalmente, né, em vacas, o que acontece? Elas têm a placenta, quando se forma assim, essa placenta de gêmeos, as placentas elas unem os seus vasos sanguíneos, formam anastomoses vasculares. Anastomose é a união vascular dos vasos sanguíneos. Então, ocorre essa anastomose entre a placenta do macho e da fêmea. E aí o que vai acontecer? O macho se diferencia sexualmente aqui. E aí ele começa a produzir AMH e SF1. Como as placentas são anastomosadas, são unidas vascularmente, o que vai acontecer? Esses hormônios, eles vão influenciar também a fêmea. Isso não seria um problema se a diferenciação sexual da fêmea acontecesse junto com o macho. Mas não é assim. Durante o período fetal, se o indivíduo vai se transformar numa fêmea, a maturação dos órgãos reprodutores, ela vai acontecer após a diferenciação do sexo masculino. Então a gente tem essa diferenciação. O sexo masculino diferencia antes do sexo feminino. E aí, esse é o problema. Esses hormônios aqui que são produzidos antes, eles vão agir em certo nível, que vai variar de cada caso. Esses hormônios vão agir sobre o indivíduo fêmea. E aí o que vai acontecer com essa fêmea? Masculinização. Então ocorre masculinização da fêmea. Em que sentido? Então essa vaca Free Martin, a vaca Free Martin, ela é infértil, o útero e ovário varia bastante, mas são subdesenvolvidos. A fêmea vai ter clitóris desenvolvido. E essa fêmea tem comportamento de macho. A fêmea tem comportamento de macho. Então, ó, ela é infértil. Se eu estou trabalhando com gado leiteiro, vai me servir de alguma coisa? Não. Mas se eu estou trabalhando com gado de corte, ela vai ter uma função aqui. Porque olha o que ela tem. Comportamento de macho. Então daí a gente tem que imaginar uma determinada situação. Vamos localizar
quando os produtores, eles trabalham com reprodução de bovino, o que eles precisam fazer? Eles precisam identificar quais fêmeas estão no cio. Porque a maioria das vezes eles trabalham com inseminação artificial ou outras técnicas de reprodução assistida. E aí eles precisam saber exatamente o momento do cio para eles conseguirem adequar todas as técnicas para funcionar, para dar certo. Como que a gente sabe que uma fêmea está no cio? A melhor forma é você ter um macho indicando isso. Porque a fêmea só permite ser montada quando ela está no cio. Qualquer momento fora disso, ela não vai deixar. É a mesma coisa que acontece com gato, cachorro, né? A gata, ela só aceita montar nela quando ela tá no cio. Fora isso, ela vai brigar com o macho e vai sair fazer escândalo, né? Cadela, a mesma coisa. Cadela não deixa montar se ela não tá no cio. Só que aí, beleza. Então a gente pega, tem um lote de vacas. Normalmente tem lá 200 vacas, 100 vacas. Aí o que eles vão fazer? Eles soltam um macho no meio dessas vacas para o macho marcar quais vacas estão no cio. Aí eles recolhem essas vacas que estão no cio para fazer a inseminação artificial. Não pode perder esse time, né? Após o cio da vaca, se eu não me engano, são 4 horas que você tem para colocar espermatozoide lá dentro. Após essas 4 horas não adianta mais, não vai funcionar. Ela até pode ter algum determinado comportamento de cio, urina bastante, mas ela já não vai aceitar a monta. Então, a gente tem essas 4 horas ali para lidar com a reprodução desses animais. Beleza, coloca um macho. Só qual que é o problema do macho? O macho ele tem que continuar com os testículos, senão ele perde o comportamento de monta. Só que a gente não quer que essas fêmeas sejam emprenhadas por esse macho, a maioria das vezes. A gente só quer que marque elas. Porque eu vou emprenhar aquelas fêmeas com sêmen que eu trouxe, que eu comprei, de algum campeão de qualquer coisa aí. Um sêmen melhor. Vai trazer uma genética melhor pro rebanho. Hã? Não o pangaré que tá lá. Vai querer colocar, né, um sêmen de qualidade nas fêmeas. Só que aí o que a gente tem que fazer com esse macho? 2 coisas. Ou faz vasectomia, ou faz uma cirurgia de deslocamento lateral do pênis. Pega o pênis do macho e faz uma prega do tecido para desviar esse pênis do lateral. Exatamente. Então, para não precisar fazer essas técnicas cirúrgicas e tudo mais, quando nasce na propriedade uma vaca que é infértil, é estéril, mas ela ainda tem um comportamento de macho, ela vai ser utilizada para essa finalidade. Eles colocam essa vaca lá no meio, eles passam uma tinta no peito dela e aí ela sai andando no meio das fêmeas. Aquela que ela, enquanto está no cio, ela sobe. Aí ela sobe e ela marca a vaca que está no cio. Aí depois de um tempo que elas estão lá no rebanho, isso já vai separando. Ó, essas aqui que estão marcadas estão tudo no cio para fazer a inseminação artificial. E aí a gente não precisa fazer nenhuma técnica e não precisa ter o touro dentro da fazenda. Porque ter um touro dentro da fazenda é mais custo. Porque é um bicho enorme que come um monte e só tá lá para fazer essa função. Uma vaca já é um animal mais delicado, come bem menos. Também não vai ter finalidade, mas ela já produz menos gasto para o produtor do que um touro.